Olá, amigos e amigas, aqui estou para apresentar mais um vídeo com muita alegria, agradecendo a Deus por essa oportunidade, equilibrando as emoções. Vamos ver como é que nós conseguimos isso? As emoções são os determinantes das nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, as emoções nos incitam a produzir muito e outras vezes inibem todos os nossos campos da vontade. Hoje costuma-se apelar muito para os sentimentos emocionais das pessoas, principalmente para a compra desse ou daquele produto. A emoção, ela faz parte do indivíduo, mas é fortemente influenciada pela sociedade, pelas suas regras, pelos seus costumes. Existe também aquilo que sentimos particularmente, mas que não podemos expressá-lo em público, pois teríamos vergonha disso. Também é emoção. Caso não tenhamos força de vontade, acabamos nos desviando do nosso projeto de vida, porque não soubemos controlar os nossos estados emotivos. O que dá prazer nem sempre é o que deve ser seguido. O importante para o consumo pode ser um péssimo negócio para o nosso crescimento moral e espiritual. A emotividade é a regra excessiva diante de um acontecimento, uma ideia ou uma sensação. Podemos distingui-la entre sentimento, emoção e paixão. No sentimento, as nossas reações permanecem organizadas, reguladas, controladas. Na emoção, há descontrole, não conseguimos organizá-las ou regulá-las. Na paixão, temos um sentimento super desenvolvido que não nos pode conduzir. Temos um sentimento super desenvolvido que nos pode conduzir ou para grandes realizações ou para grandes quedas, segundo o seu teor. Lembrando que a paixão é aquilo que nos faz iniciar um projeto, é o que nos leva a começar a realizar alguma coisa. Mas a paixão tem limites e nós precisamos exatamente descobrir quais são esses limites. Alguns tipos de emoção que existem. Raiva, que é um sentimento violento, de ódio, de medo, de rancor. Quando alguém se sente enraivecido, toma atitudes que são violentas. Existe o medo, que é um fenômeno psicológico, marcado pela consciência de um perigo ou um objeto ameaçador, determinado, identificado. Nessa situação, o sangue corre para todos os músculos mais rapidamente, permitindo a fuga e movimentos rápidos. O amor também é uma emoção. É a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energias e de forças que guiam a ação na produção exclusiva do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. O amor provoca um estado geral de calma, de satisfação, facilitando a cooperação entre os seres humanos. Observar a diferença? Paixão nos potencializa as nossas ações. O amor, ele nos tranquiliza, nos equilibra. Felicidade, em geral, é um estado de satisfação devido à própria situação do mundo. Inibe o aparecimento de sentimentos negativos, favorece o aumento da energia existente. Tristeza é um estado afetivo, duradouro, em que a consciência se vê invadida por uma dolorosa ou por um doloroso sentimento de insatisfação, sendo acompanhado de uma ideia de desvalorização da existência e das coisas que são reais. A tristeza, ela acarreta uma perda de energia e de entusiasmo pelas atividades da vida, em particular, pelas diversões, pelos prazeres. Quando a tristeza é profunda, aproxima-se de depressão. Ficarmos tristes um dia ou outro é normal e natural, mas quando isso não passa, aí já é preocupante. Há no indivíduo uma acepção interna e particular que se distingue da sua apresentação pública. Supõe a corrupção. Internamente, o sujeito é contra, pois o seu valor moral a reprime veementemente. Na vida pública, ele é obrigado a conviver com ela,
o que lhe causa uma grande tensão entre os seus sentimentos de pureza, de honestidade, de ética, com aqueles que é obrigado a enfrentar no seu dia a dia. Então nós temos que aprender a conviver com isso. Eu posso conviver com a corrupção, mas eu não preciso ou eu não posso me tornar um corrupto. Eu vivo no mundo. Eu vivo no mundo material, mas eu sou um espírito. Então eu tenho que viver dessa forma, fazendo o entendimento das situações. A origem da paixão. A paixão tem sua origem na emoção. Pode-se dizer que a paixão é um sentimento mais duradouro do que a própria emoção. É um movimento da alma que nos arrasta para fora do nosso estado normal, provocado ou pela atração de um bem que se ama, ou pela repulsa de um mal do qual se foge. Rousseau dizia que todas as nossas paixões são boas, quando não nos tornam senhores. Todas são más, quando nos tornam escravos. Vou repetir. Todas as nossas paixões são boas quando nos tornam senhores dos nossos movimentos. Todas as paixões são más quando elas nos tornam escravos dos nossos movimentos, das nossas ações. A paixão, se não for guiada para o bem, pode descambar para o mal. Os atos e os movimentos das paixões são sempre acompanhados por um distúrbio físico no organismo. A emoção é inicialmente orgânica, porque é a resposta a uma sensação. A sensação, ela é espiritual. Agora, a emoção, ela aparece em nós, canaliza-se para o corpo físico. No caso da paixão, é aquele ímpeto do nosso ser para realizar alguma coisa, que geralmente emprestamos um valor extraordinário. A fé é um sentimento do coração, portanto emocional. Ele precisa ser melhorado, trabalhando segundo a razão, para que não se transforme em fé cega, que leva ao fanatismo. Não é sem razão que Allan Kardec escreveu no início do Evangelho segundo o Espiritismo que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo pode nos ajudar com relação a esse tópico, a esse tema que a gente está falando, pode nos ajudar a equilibrar as emoções? Vamos ver o que nós podemos encontrar aqui. Nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Os dois estão de tal modo interrelacionados que não podemos nos dar ao luxo das fortes emoções sem as respectivas consequências para o nosso estado espiritual. Observemos a obsessão. A obsessão acontece porque nós nos desregramos, Ou seja, saímos das regras com a alimentação, com os prazeres e outras excitações da carne, com coisas que nos trazem a influência dos espíritos menos felizes. Esclarecendo melhor, a obsessão, ela não ocorre em virtude do corpo físico. Não é o corpo físico que se vicia na alimentação, nas bebidas e nos prazeres sexuais. Sou eu, o espírito, que estou adoentado. Está em mim essa paixão. E isso, claro, aparece no corpo físico, porque eu estou presentemente encarnado. Então, as minhas sensações que partem da emoção, elas são justamente transportadas para o corpo físico. Então, a obsessão quando nós somos obsidiados por espíritos, podemos ser obsidiados também por pessoas que estão encarnadas, as pessoas que convivem conosco. Podem nos obsidiar, com as suas ideias que sejam tão negativas, que nos influenciam muito. Mas os espíritos se acercam de nós através dos nossos pensamentos. Então, se eu, nos momentos em que a gente atravessa agora, que são momentos de festa, é o aniversário de Jesus, governador do planeta, é um mensageiro da paz, mas muitas pessoas acham que esse é o momento de se beber e de se comer em demasia, fazer todas as coisas que são absolutamente chamadas de paixões. E o que acontece? A gente vai exatamente causar desregramento e atrair para perto de nós espíritos que coadunam com esse tipo de pensamento. A doutrina espírita oferece-nos ferramentas racionais
para enfrentarmos qualquer tipo de problema, inclusive os de cunho emocional, que nos fazem entrar em contato com espíritos inferiores. Estes espíritos inferiores, que são nossos irmãos também, se aproveitam da nossa fraqueza momentânea para nos incutir o remorso, o medo, a raiva e outros tipos de emoções que devemos defender com a prece e com os pensamentos voltados para o bem. Saibamos, portanto, amigos e amigas, saber dosar paixão e razão. Caso estejamos em dúvida, conclamemos a presença dos benfeitores espirituais para nos guiar no caminho do bem e da verdade. E nós estamos aqui justamente como governador, como guia e modelo da nossa vida, temos Jesus. E é exatamente os ensinamentos de Jesus que devemos aprender a seguir e a colocar em prática. Era isso, amigos. Lembrando que os assuntos nunca se esgotam. Então fica o convite para que a gente leia um pouco mais sobre emoções, né? Sobre situações como essas e de que forma nós podemos aprender a equilibrá-las. Muito obrigado. Agradeço novamente você ter assistido o nosso vídeo. Se puder, se inscreva também no nosso canal, deixe lá o seu comentário, deixe o seu like. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.